Vamos lá, e hoje tem aula, hein? E hoje o assunto é o assunto que você pediu. Sempre o professor Júlio traz assuntos aqui no Questão de Direito. De fato, são assuntos pedidos, solicitados pelos corretores de imóveis do Brasil inteiro. Eu recebo muitos e-mails. Esse programa tem raiz, né, gente? Na verdade, esse programa, quantos anos já estamos na TV Cresce, né? Eu acho que o Questão de Direito, mais antigo Questão de Direito, talvez o Cresce Esclarece, né? Então, tem raiz. Tanto é que nós chegamos a, esse é o 443 programas, se eu não me engano. Acho que é isso. Então, olha quantos programas, né? Quantas aulas. Então, muito legal. Você que não acompanhou desde o começo, vai lá no site da TV Cresce, você consegue acompanhar desde o primeiro programa, da primeira aula. Eu falo que é mais que um mestrado prático, doutorado, né? Todo assunto de direito tem lá. Até parte processual, parte material, não só direito imobiliário, mas muito direito civil também, direito consumidor. Então, é muito interessante. O direito imobiliário ele é multidisciplinar. Então, é importante conhecer de diversas esferas do direito para que a gente possa praticar com qualidade e segurança as transações imobiliárias, né? Vamos lá, vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, que é a locação. Eu quero que você saiba tudo sobre locação, pelo menos o básico, o mínimo. Quando nós falamos de locação, eu trago para você que nós temos 3 legislações. Anote aí, anota aí. A primeira legislação é a Lei do Inquilinato, Lei 8.245 de 91. Eu falo muito bem dessa lei no meu livro, Direito Imobiliário de AZ, que é o livro mais vendido de direito imobiliário no Brasil já há 4 anos, hein? Se você quer estudar um livro, um material de apoio, digita aí no Google, livro Direito Imobiliário de AZ, professor Júlio, da editora Mizuno, você vai achar, é o livro mais vendido no Brasil de direito imobiliário. Quando eu falo de locação, a Lei do Inquilinato sempre vem à nossa cabeça, né? Lei do Inquilinato, nós estamos falando sim da Lei 8.245 de 91, que vai tratar da locação de imóveis comerciais, ou seja, não residenciais, de imóveis residenciais e também de imóveis por temporada. Essa é, de fato, a principal lei que nós temos, né? No segundo cenário, nós temos uma segunda legislação que devemos conhecer também, dominar o assunto, que é o Estatuto da Terra. Muita gente esquece, mas o Estatuto da Terra também é importante, também é necessário estudar, conhecer o Estatuto da Terra. Porque as locações de imóveis rústicos, agora que eu percebi, a barriga do professor roncou aqui, não sei se você escutou daí. Você vai ter que tomar café, só tomei café e não comi um pãozinho, hein? Tá vendo? Nossa, roncou alto agora aqui. Quando nós falamos aqui do Estatuto da Terra, o Estatuto da Terra, de fato, ele é importante dentro do cenário do mercado imobiliário. Quando eu falo de Estatuto da Terra, nós vamos usar nas locações de imóveis rústicos e rurais, sítio, chácara, fazenda, rancho. O professor é atuante, eu atuo como advogado no Brasil todo. Faço muita ação de despejo, muita revisional. Nossa, revisional que eu faço aqui no escritório. Muitas ações também renovatórias, ação de conciliação de pagamento, indenização de fundo de comércio, ação reparatória de luvas. Tem muitas ações importantes que nos interessam muito no dia a dia da advocacia. E além dos contratos, o professor faz muito contrato de locação. A locação ela é tratada dentro da Lei do Inquilinato, do Estatuto da Terra, mas anote aí também a terceira legislação. Anote aí. Não podemos esquecer também do Código Civil. Professor Júlio, peraí. O Código Civil trata de locação? Trata de locação. Dos bens móveis, coisas, mas também dos bens imóveis, em caráter de exceção. Quando eu falo do Código Civil, é importante lembrar que o Código Civil, ele trata de locações de bens móveis, tudo que seja bens móveis, relacionado a bens móveis, mas também vai tratar de locações de bens imóveis em diversas situações. Caráter de exceção, mas em diversas situações. Dentro dessas situações, nós temos o quê? Primeiro, a primeira situação, espaço publicitário. Toda locação que diz respeito a alguma espécie de espaço publicitário, nós estamos falando da locação utilizada, fundamentada pelo Código Civil. É importante lembrar. Além da locação do espaço publicitário, vale a pena lembrar também, dentro desse cenário,
que também nós vamos tratar da locação, é tratada dentro do Código Civil, a locação da vaga de garagem. Cuidado, hein? Com matrícula autônoma. O que é a vaga de garagem com matrícula autônoma? É aquela que tem matrícula própria, ok? Então, também é importante, vaga de garagem com matrícula autônoma, aquela que tem matrícula própria. Quando eu falo da vaga de garagem com matrícula autônoma, também é uma locação que o contrato ou qualquer ação, demanda judicial, deve ser feita, utilizada assim, com base no Código Civil. E não podemos esquecer que a locação para fins residenciais de hotel, motel e apart-hotel, que tem muito, né? Muita gente mora em hotel. Você pega lá o técnico, né? Renato Gaúcho, me parece que ele mora num hotel há muitos anos, treinando lá o Grêmio. Então, um exemplo, né, que eu trago para você. Eu não sei se ainda é técnico do Grêmio, o professor também por fora do futebol, né? Pelo menos foi. Então, de fato, tem muita gente que mora em hotel, apart-hotel, e essa relação é tratada de locação, é tratada pelo Código Civil. Então, importante também. Vamos lá. O que eu trago para você de importante, de necessário também, né? Dentro da lei do inquilinato, vale a pena lembrar que essa lei, a Lei 8.245 de 91, ela vai tratar de fato de 3 situações de locação. Locação não residencial, que é a comercial, industrial, a locação de imóveis residenciais e a locação por temporada. Não podemos esquecer que shopping center tem legislações próprias, tem entendimento próprio, mas por analogia aplica muitas situações da lei também 8.245 de 91. A lei do inquilinato, ela regula as relações entre locadores e locatários de imóveis urbanos no Brasil. Ela aborda aspectos como contrato de locação, reajuste de aluguel, despejo, garantias locatícias, direitos e deveres das partes, locador e locatário. Essa lei ela busca dar equilíbrio aos interessados. Por isso ela é apelidada de lei do inquilinato, ou lei do inquilinato é o apelido mais utilizado, porque ela dá equilíbrio, ela coloca na balança o inquilino, porque se não tivesse essa lei, o locador fazia o que queria, né? Então a ideia dessa lei é trazer essa relação igualitária, igualar essa relação, né? Ou não deixar tão vulnerável o inquilino, o locatário. A lei do inquilinato, ela é mais conhecida como lei do inquilinato, lei 8.245 de 91, ela regulamenta a relação entre aquele que coloca o imóvel à disposição para que a outra pessoa possa utilizá-lo por determinado tempo. Cobrou é locação, emprestou e não cobrou é comodato. Então, na locação, nós sempre vamos ter uma situação mediante contraprestação financeira. Então, importante. Não existe obrigatoriedade de fazer um contrato de locação escrito. Não é necessário, não é obrigatório. Mas é importante falar que esse contrato, pela complexidade, deve ser feito de forma escrita, né? É muito complexa a situação locatícia. A lei do inquilinato não é um apelido não formal, né? Foi atribuída à lei federal porque, de fato, ela regulamenta qualquer espécie de relação e ajuda, dá força ao inquilino ficar mais próximo do locador em relação a direitos e deveres, né? Principalmente direitos, né? Quando nós falamos da lei do inquilinato, ela sempre será aplicada em todas as situações locatícias. Falou em situações locatícias de imóveis urbanos, é a lei do inquilinato que nós vamos usar. Dentro da lei é um microsistema. Por que microsistema? Porque dentro dessa lei nós temos questões materiais, o direito material, o que pode e não pode na relação locatícia, só posso cobrar aluguel uma vez por mês. A garantia são 4 garantias, eu só posso usar uma só. Eu não posso fazer um contrato com 4 garantias, com 2 garantias porque é abusivo. Ou faço um contrato sem garantia, isso é permitido também. Não posso cobrar em moeda estrangeira, dólar, ien, euro, peso, né? Não posso. Tem que ser moeda nacional. O reajuste só pode ocorrer a cada 12 meses. Então, a lei regulamenta muito bem essa parte material. Mas a lei é um microsistema. O microsistema é um código completo, igual a CLT, né? Trata da CLT da relação trabalhista, trata da relação de trabalho e a relação de emprego, trata da parte processual e material. A lei do inquilinato também. É igual o Código de Defesa do Consumidor. Também é um microsistema, trata da parte material e da parte processual. Então, quando eu falo da lei do inquilinato, o que eu trago para você? Essa lei, gente, é importante.
Ela é importante porque ela traz questões materiais e questões processuais. Além de regulamentar a matéria locatícia, é um guia, né, para a elaboração de contratos, da conduta dos locadores e locatários, ela traz as questões também processuais. Dentro dessa lei, nós temos a ação de despejo, lembrando que despejo não é só por falta de pagamento, nós temos vários motivos que podemos despejar alguém. Temos a conciliação de pagamento de aluguel e acessórios, inclusive, ação revisional de aluguel, ação renovatória de aluguel. Então, nós temos várias situações importantes, várias ações locatícias que são determinadas, inclusive a liminar, quando cabe liminar nessa locação, dentro da lei. O que eu trago para vocês, isso também é muito importante. Nós temos várias ações que são, de fato, tratadas na lei do inquilinato, mas nós temos ações locatícias que também ficam por fora, né? Estão por fora da lei. São ações doutrinárias e jurisprudenciais. Dentro dessas ações doutrinárias e jurisprudenciais, nós temos a ação de indenização de fundo de comércio. Eu sou locador, eu peço o imóvel de volta do inquilino. O inquilino tem um salão de cabeleireiro, um lava-rápido, estacionamento, um posto de gasolina. Eu sou inquilino, se eu fui prejudicado, dependendo do prejuízo que foi causado diante da situação, eu posso processar o locador pedindo uma indenização pelo fundo de comércio diante de tanto tempo que eu fiquei ali. É uma ação real, é doutrinária e jurisprudencial, mas de fato ela existe. Também trago para você a ação reparatória de luvas. No Brasil é importante lembrar que a luva não pode ser cobrada na renovação do contrato, só inicialmente. A partir do momento que ela é cobrada no meio do contrato para renovar um contrato de locação, ela é abusiva e é crime também, né? Então quem paga a luva indevidamente tem direito de receber em dobro. Então ação reparatória de luvas. Essas duas ações são ações atípicas, doutrinárias, jurisprudenciais, são ações que aparecem fora da lei do inquilinato. Como eu já mencionei aqui, essa lei é direcionada exclusivamente para imóveis urbanos, tá? Então é importante também. Portanto, ela não se estende a algumas espécies de locações. Então, imóveis sob propriedade da União, estados e municípios, incluindo aqueles vinculados à administração pública, como fundações, não serão tratados pela lei do inquilinato. A parte hotéis residenciais ou estabelecimentos similares, onde o aluguel inclui serviços adicionais, também não é tratada por essa lei, o Código Civil. Vagas de garagem com matrícula autônoma. Né? Garagem autônomas quer dizer o quê, professor Júlio? Que tem matrícula própria, separada do apartamento. Ou espaços para estacionamento também. E locais destinados à publicidade também. Dei um exemplo, outdoor. Então é importante falar sobre isso. O artigo 1, o artigo 1º, né, da lei do inquilinato, ele é muito didático. Ele explica quando a lei é aplicada ou não. E esse artigo, ele fica muito claro que a locação de imóvel urbano, ela fica disponível, essa lei fica disponível para qualquer tipo de locação de imóvel urbano, menos nessas situações. Né? Então, essa lei ela já começa dizendo, o que é meu, o que não é. Então, é importante falar sobre isso. Quando eu falo também de arrendamento mercantil, também não é tratada por essa lei, tá? Também em qualquer de suas modalidades também. Também é importante falar sobre isso também. Nós temos outras legislações que vão tratar. Quais são os direitos, né, você está perguntando aqui, professor Júlio, quais são os direitos dos inquilinos, do inquilino? Vamos começar por eles. Né? Os direitos dos inquilinos, ou do inquilino, incluem o uso pacífico do imóvel. O uso pacífico, a privacidade também, reparos necessários por parte do locador, e aí quando eu falo necessários, os estruturais, né, a manutenção estrutural, ou seja, parte elétrica, hidráulica, telhado, a recusa de vistorias fora dos termos legais, indenização por benfeitorias necessárias e úteis, e além disso, possui o direito de renovação do contrato e o direito de preferência na compra do imóvel, se for vendido, mas cuidado, hein? Para existir direito de preferência, eu preciso ter uma cláusula no contrato de locação, chamada cláusula de reserva ou cláusula de direito de preferência, e outro ponto importante, né? Eu preciso também, isso muita gente esquece, muita gente não sabe, mas eu preciso também que esse contrato de locação seja averbado na matrícula do imóvel. Isso é importante, isso é necessário também. Vamos lá. Alguns pontos também importantes. Receber o imóvel em plenas condições de uso, na entrega das chaves. É dever do proprietário entregar o imóvel em condições ideais para a moradia no início da locação. Permanecer no imóvel durante o prazo estipulado do contrato. Conforme a lei do inquilinato, o locador não pode retomar, salvo exceções, o imóvel alugado durante o prazo estipulado para o contrato.
E, no entanto, o locatário pode desocupá-lo antes do término mediante o pagamento de uma multa proporcional, lembrando que essa multa não poderá ultrapassar 3 aluguéis proporcional, tá? Não pode cobrar 10 aluguéis, como a gente vê por aí. Tem muito contrato mal feito, hein, gente? Importante. Inclusive, o artigo 4º da lei trata muito bem desse assunto. Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado, com exceção do artigo 54A, tá? O locatário, em relação a ele, tem essa proteção, até a página 2, né? Também é direito do inquilino não pagar despesas extras do condomínio. Isso eu estou falando da locação de apartamento comercial, residencial. De acordo com a lei, o inquilino não é responsável pelo pagamento das despesas extraordinárias de condomínio. E aí eu coloco, para ficar bem didático, né, bem real, obras de reformas, manutenções ou acréscimos que interessam a estrutura integral do imóvel. Tá? Então, não é uma despesa do inquilino. Então, não pode. Ainda mais no caso do condomínio, despesas extras do condomínio. Né? Então, não entra. Outro ponto também, pinturas das fachadas, empenas, né? Poços de aeração, iluminação, bem como a pintura também das esquadrias externas, também não é. Indenização trabalhista e previdenciária relativas aos empregados do condomínio, também não é. Compra e instalação de equipamentos de segurança, inclusive de incêndio, telefonia, construção de fundo de reserva, não é obrigação do inquilino. Não deve pagar, né, essas despesas extras do condomínio. Tá? Então, isso é um ponto importante. Outro ponto também, indenizações por benfeitorias necessárias ou úteis. Até já falei aqui. O inquilino tem direito, sim, tem direito à indenização por benfeitorias necessárias e úteis. Ou seja, estou vendo que o telhado vai cair, eu não preciso ter autorização do locador. Está saindo fogo da tomada, está vazando água, a parte hidráulica não está funcionando. Então, tudo que é estrutural, se eu tiver condições financeiras como inquilino, eu vou, faço e depois eu cobro. O locador não concorda. Não, se não concorda, eu concordo, tem que pagar, tem que indenizar, né? Porque é estrutural. É uma benfeitoria necessária e útil, em regra. No caso de benfeitorias necessárias, são essenciais para a conservação do imóvel. Né? Então, temos que sempre levar em consideração isso. Enquanto as úteis melhoram a sua utilidade ou valor. E a indenização poderá ser compensada financeiramente ou deduzida do valor dos aluguéis devidos também. Tá? Então, isso é importante. Outro ponto também, exercer o direito de preferência na compra. Já falei aqui, cuidado, tem que ter cláusula de direito de preferência. O ideal é ter uma averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel. Muita gente acha que o direito de preferência é automático, eu tenho direito de preferência, eu vejo muitos advogados falando isso, mas não é uma realidade, né? Se você estudar a jurisprudência, você vai ver que esse direito de preferência só existe até a página 2. Se você não tiver esse binômio, cláusula no contrato e averbação, na verdade você está arrumando uma dor de cabeça, porque você não tem direito de preferência. Então, cuidado para não orientar errado, hein? Vai lá no artigo 27 para você checar. Em relação ao inquilino, tem direitos, mas tem deveres também. E o artigo 23 ele é muito claro em explicar os direitos, né? O 22, os direitos, e o 23, os deveres. Quais são os deveres do inquilino, os principais deveres dos inquilinos? Pagar pontualmente o aluguel. Lembrando que não adianta eu pagar aluguel e não pagar com pontualidade, gera despejo. Então, pagar pontualmente o aluguel é um dever do inquilino. E os encargos também, tá? Zelar pela conservação da propriedade do imóvel. Avisar o locador ao notar qualquer dano ou defeito cuja reparação caiba a este também. Não realizar modificações no imóvel ou propriedade sem o consentimento prévio e por escrito do locador, hoje e-mail, WhatsApp, claro. Lembrando que benfeitoria necessária eu posso, né? Respeitar as regras do condomínio, quando for caso de apartamento. Então, nós temos aí o regramento que aparece no artigo 23. O locatário é obrigado a... Aí vem a descrição, são muitos incisos, inclusive. Em relação ao locador, quais são os direitos do locador, para ficar bem didático e ajudar todo mundo, um lado e outro, hein? Entre os direitos e deveres do locador, previstos no artigo 22 da lei do inquilinato, eu quero destacar vários, né? Entregar o imóvel alugado em perfeita condição de estado de uso, garantir durante o tempo de locação o uso pacífico do imóvel locado, responsabilizar, né, de fato pelos vícios ou defeitos anteriores à locação, pagar as taxas de administração imobiliária, quando for o caso, se houver, né? Como impostos e taxas também, salvo a disposição expressa em contrato, pagar as despesas, né, também extraordinárias do condomínio, tais como obras, reformas, então é importante. Para elaborar o contrato de locação,
o contrato mais mal feito do mundo. A gente vê muito contrato copia e cola da internet, e é um contrato quando é feito, tem que ser bem feito, cuidado. É importante sempre trabalhar bem com o título, a qualificação das partes, as características do imóvel, a definição do prazo para a locação, obrigações financeiras do locatário, manutenções, reparos e obras do imóvel, renovação ou fim da locação. Tudo isso é importante pensar, trabalhar muito bem nesse contrato de locação. Eu quero fazer um convite. Você que, professor Júlio, preciso entrar em contato, vai aparecer para você, eu sempre deixo à disposição. Professor Júlio, quero entrar em contato. Então, tá aí aparecendo. Tá errado esse daí, hein? Vamos ver. Esse aí tá errado, Carol. Ah, agora foi, Carol. Legal. Meu Instagram é professor.julio.sanches, tá? Então, se você quiser, me siga nas redes sociais, tá? O canal do YouTube é Professor Júlio César Sanches, também me siga no canal do YouTube. Tem muitas aulas também. Meu e-mail é julio.professor.direito@gmail.com. Se for algo urgente, alguma coisa, é melhor você entrar em contato com o telefone do escritório. É o 2061-5649, DDD 11, e o WhatsApp está aparecendo para você também, né? Você pode digitar no Google e você acha meu site, Professor Júlio César Sanches, e consegue falar comigo pelo WhatsApp também direto, tá? Convido a todos a fazer minha pós. Você quer estudar direito imobiliário, tem muito corretor, muito advogado fazendo minha pós online. Entra no site www.portalesu.com.br. ESU quer dizer Escola Superior Universitária. Eu estou à disposição, você pode estudar comigo. Na pós nós tratamos muito bem de locação também. Se bem que tem a pós de locação e administração de imóveis também lá na Escola Superior Universitária, tá? Então, estou à disposição, tá bom? Vamos lá, tem perguntas, hein? Vamos lá. O Leandro Ferreira pergunta: tenho muitos problemas com locações para terceiros. É muito comum aqui pai querendo alugar para filhos ou casal querendo alugar em nome de um só. Leandro, a orientação é sempre quando o nome é bom, né? Quando você faz aqui due diligência e percebe que o nome é bom, quanto mais inquilinos você colocar no contrato, melhor. Porque caso ocorra, né, a falta de pagamento, o que você pode fazer? Você tem mais gente para executar, né? Em regra, a responsabilidade é solidária, né? Então, quer colocar a família inteira como um inquilino? Manda ver. É uma dica que eu dou, fica mais fácil numa situação ruim, você consegue ter mais gente para cobrar o aluguel em atraso. Mas é verdade, isso acontece muito, né? A Leda: estou com problema na rescisão da locação, o inquilino quebrou o contrato, não quer pagar a multa contratual, alegando que o vizinho que mora no terceiro andar jogou bituca de cigarros. É fogo, né? Tem inquilino que às vezes não quer pagar aluguel, então qualquer coisa, desculpa para não pagar aluguel. Eu nunca vou esquecer o caso aqui no escritório, o professor advoga no Brasil todo. O Marcos Santander, ele deixou de pagar a Caixa Econômica Federal, esse imóvel era objeto de locação, e ele se atrapalhou financeiramente, ele deixou de pagar a Caixa 3 prestações. Foi uma notificação para o inquilino, né? O inquilino que recebeu a notificação em nome do Marcos Santander. E aí o Marcos falou: olha, você não depositou aluguel, o inquilino: não vou depositar aluguel porque você não está pagando a Caixa. O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? E aí fizemos uma ação revisional, fizemos um acordo com a Caixa, deu certo, mas ao mesmo tempo fizemos uma ação de despejo por falta de pagamento e o inquilino teve que sair objeto de liminar. A pessoa mal intencionada, toda desculpa para não pagar, né, gente? Complicado. Legal, chegamos ao final de mais uma Questão de Direito. Muito obrigado a você que acompanhou. Entre em contato se você precisar, estou à disposição para mentorias, consultas, estuda comigo, pós-graduação, estou sempre à disposição, tá? E você que acompanha o Questão de Direito, não deixe de acessar o site do Cresce e assistir lá desde o comecinho, a aula 1, você vai ver o professor com outra fisionomia, o tempo passa, né? São muitas aulas, muitos programas, mas será um prazer te ajudar. Tem muito conteúdo importante e atual ainda, tá bom? Agradeço a você e estou à disposição. Um abraço a todos, muito obrigado pela confiança, pelo carinho, respeito, pelas mensagens positivas, por e-mail, por WhatsApp, agradecendo, pelas lembranças. Eu recebo muitas lembranças aqui dos nossos queridos alunos, leitores. Muito feliz, muito contente. Muito obrigado e até a próxima aula.